Amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Mateus. Capítulo 7, a partir do verso 24. Mateus 7, 24. Quem achou aí, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-o ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, o que acontece? Compará-lo-ei ao homem insensato, em algumas versões, tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Verso 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Põe sua Bíbliazinha aí sobre o banco. Vamos curvar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai querido, nós nos alegramos, Pai. O nosso coração está alegre na Tua presença. Senhor, te agradecemos por tudo aquilo que já recebemos, que já vivenciamos, que já compartilhamos com os irmãos. E sabemos que Tu tens ainda mais. Sabemos que Tu tens a porção individual para cada um dos meus irmãos que aqui estão hoje, Pai. Portanto, fala conosco, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para visitar cada um que aqui se encontra e poder abençoar através da Sua palavra. É o que nós te agradecemos imensamente, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas, mais forte. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar. Obedecer. Eis o tema de hoje, para que a gente possa meditar naquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar, para nos alimentar. Obedecer não é algo natural ou inerente da natureza humana. O ser humano tem aquela coisa assim meio rebelde de ser. O hay governo nesta terra, sou contra. Natural do homem contestar, é natural do homem questionar. Por isso, da preocupação de Jesus de nos ensinar a importância de não somente ouvir a Sua palavra, mas obedecer, praticar a palavra. Nós nunca vivemos tempos onde, graças a Deus, a palavra de Deus ela é falada aos quatro cantos desse mundo. Então se ouve muito a palavra de Deus. Muitas pessoas trazem nos lábios, nos discursos, nos sermões, nas conversas, palavra de Deus, isso é lindo.
Mas Jesus nos adverte que não basta somente eu ouvir a palavra ou ter a palavra nos meus lábios, mas ele insiste em que eu preciso, além de ouvir a palavra, obedecer aquilo que a palavra está dizendo. E esse é o grande conflito dos dias atuais. Não falta palavra, não falta Bíblia, não falta estudo bíblico, não falta igreja, não falta pregador, não falta missionário, não falta. Não falta gente dizendo a palavra de Deus em muitas situações. O que falta de verdade é a gente obedecer à palavra, ou seja, ouvir e praticar. E qual é o contexto que Jesus nos adverte sobre a necessidade de obedecer? Ele está fechando o Sermão do Monte, aonde ele vai ali com as pessoas sentadas em volta, dizendo para aquelas pessoas como é que era o jeito Jesus de ser. Como é que era essa espiritualidade de Jesus, e ele nas bem-aventuranças ali, ia dizendo as coisas às pessoas, e as pessoas se maravilhando daquilo, porque nunca tinham ouvido nada parecido com aquilo. E esse capítulo 7, Jesus fecha o sermão. E é interessante que, se a gente voltar um pouquinho, ele fala, começa o capítulo 7 dizendo que, olha, vocês ouviram tudo isso que eu estou dizendo, todas essas bem-aventuranças, mas prestem atenção, não julguem, para não serem julgados. Começa o capítulo 7 advertindo que não é porque você ouviu a palavra, não é porque você entendeu o que Jesus quer fazer com você, que você pode sair por aí julgando todo mundo. Calma, não julgue, não julgue, calma, vai com calma. Aí ele diz assim, olha, persistam na oração, orem. E ele fala assim, olha, cuidado, porque tem porta larga e porta estreita. Está aqui, capítulo 7. Estreita é o caminho que leva para a salvação, e larga é a porta da perdição. As facilidades que, em nome de Jesus, a gente acha que tem direito, né, de reivindicar. Aí ele fala da árvore, seu fruto. Olha que interessante. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Verso 20. E olha o que ele fala no verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são como lobo devoradores. Vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Muito interessante isso. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons, mas a árvore ruim dá maus frutos. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Cadê pastor Marcos? É forte Brasil, não é, Marcos?
Então olha só que contexto que Jesus entra na obediência. Ele nos adverte, diz assim, cuidado. Cuidado. Porque haverá tempos aonde muito se falará em nome de Deus, em nome de Jesus, aonde a palavra estará muitas vezes na boca de muitas pessoas, mas cuidado. Observe a árvore, mas observe também os frutos. Como é que o sujeito fala de Jesus, como é que o sujeito fala que é de Deus, mas ele não obedece? Ou ele cria uma forma que os outros obedeçam, mas ele não. E a gente fica muito preocupado às vezes, irmãos, com os nossos filhos, com a nossa família. Porque hoje é cada dia mais difícil os filhos obedecerem aos... Não é uma preocupação? A gente não queima pestana. A gente não se preocupa, ou não só os filhos. Mas a gente fica desesperado, mas minha esposa não me ouve, nunca, o meu esposo não ouve. Não obedece, difícil. E o que eu gostaria de buscar com você nessa manhã é que Jesus nos orienta como a obediência nos leva para um caminho de bênção. E o quanto nós estamos perdendo a referência dessa bênção. Então, quando ele encerra o Sermão do Monte, comparando um homem sábio como aquele construtor que edifica a sua casa sobre um alicerce firme, e ele compara aquele outro tolo com aquele que constrói a casa sobre a areia, isso nos coloca uma representação de quanto nós, como discípulos de Jesus, estamos nos tornando. Quanto que a minha caminhada cristã, a minha caminhada de fé, a minha espiritualidade está me transformando, ou seja, o quanto que eu estou parecido com Jesus e o quanto estou disposto a obedecer aquilo que Jesus diz para que eu tenha que fazer através da sua santa palavra. E não é só isso, o quanto eu estou comprometido de fato com a palavra de Jesus. De verdade, o quanto é o meu comprometimento com Jesus e o quanto eu falo da boca para fora. Isso aí, Jesus, estamos juntos. Está comigo, Jesus, é isso mesmo, glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmão, Deus é bom, Deus é bom. Boca para... Quanto você está disposto a obedecer e se comprometer para que de fato as pessoas das quais você convive, para as pessoas que estão lá fora das quatro paredes da igreja, verdadeiramente consigam enxergar através da sua vida, da sua obediência, do seu comprometimento, que Jesus realmente é bom. O tempo todo, Deus é bom, Ele é bom o tempo todo. Porque senão você vai ser aquele que leva a palavra de Deus não o tempo todo, quando lhe convém. E aí quando lhe convém, Jesus não é bom o tempo todo, só quando lhe convém. Está percebendo?
A rocha é o alicerce sobre o qual o discípulo fundamenta toda a sua existência. Alguns estudiosos sugerem que a rocha é a Torá lá de Moisés. Uma grande corrente de teólogos, estudiosos. Uma outra corrente, eles defendem que é a Torá, né? Mas segundo a interpretação de Jesus. Essa é uma outra corrente. Uma terceira diz que a rocha é o próprio Jesus. Ele é a rocha. Amém? Mas eu vou deixar uma sugestão. Vou deixar uma outra sugestão de interpretação da rocha. A rocha é a obediência à palavra de Deus. A rocha não é somente a palavra, não é somente Jesus, mas é a obediência à palavra de Jesus. Senão ela não faz nenhum sentido prático. E, gente, infelizmente hoje é o que a gente mais vê. Um monte de gente que tem Jesus nos lábios, mas tem ele totalmente fora do seu coração. Então, se você tem a palavra, é obediente à palavra de Jesus, você não leva só nos seus lábios, você leva isso dentro do seu coração, faz parte do seu estilo de vida. E aí, através do seu coração, da sua obediência à palavra, você transforma vidas, você impacta corações, você se faz presença de Deus aonde você colocar a planta dos teus pés, sem abrir a sua boquinha. Porque cá para nós, irmãos, tem crente que quando abre a boquinha, ô glória, ô Jesus, tem misericórdia. Olha o que diz aqui: quem ouve estas palavras e é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Então a ênfase não está no ouvir, a ênfase não está na palavra ouvida, mas a ênfase está em praticar a palavra de Deus. O povo está cansado de crente de gabinete. Só fala, mas não pratica. Ouve e não pratica. Crente de gabinete. Infelizmente tem muito crente de gabinete pastoral também, hein? Não estou me tirando da lista, não. Sabe tudo de gabinete. Sabe tudo de teologia, de teoria. Mas não obedece. A palavra-chave do discipulado de Jesus é obediência. Aliás, a palavra nos diz que é melhor obedecer do que? Sabe por que tem essa verdadezinha na Bíblia? Porque a gente não quer obedecer. E a gente cria um monte de sacrifício para ver se a gente conserta a falta da obediência, entendeu? Então é mais fácil você obedecer do que sacrificar, não precisa fazer toda essa parafernália, obedece primeiro. E algo muito lindo da palavra de Deus é o relacionamento de Jesus com Pedro. Pedro é uma figura admirável, porque Pedro, ele traz um estereótipo de contradições. Pedro era um homem intenso em tudo aquilo que ele fazia.
quando nós temos intensidade, quando nós temos garra, quando nós temos vida pulsando dentro de nós, quando a gente tem sangue nas veias, a gente sempre gera polêmica. A gente sempre tem uma turma que adora a gente, a outra que detesta a gente, mas a gente tem vida. E Jesus diz assim: eu vim para que você tenha vida, e você tenha vida em abundância. Então, se você é cristão, se você é um crente em Jesus, você tem que ter vida, sangue na veia, vibrar. A gente vive uma geração de crente anêmico, politicamente correto, aquela coisinha, sabe, tudo arrumadinha, tudo certinho, está amarrado, irmão. Bagunça um pouco esse teu estereótipo aí, que você está agradando a Deus com esse negócio, não. E Pedro era um cara dessa pegada aí, ele era sangue no olho. E aí em Lucas 5,17, tem um negócio aqui da hora. Abre a tua Bíblia lá em Lucas 5,17. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Desculpa, irmão. Lucas 5:1, tá? Do 1 ao 7, não é Lucas 5:17, não. Quem achou, diga amém. Oh, glória. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago de Genezaré, ele viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco para as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão, o Pedrão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. O que ele falou? O que ele vai fazer? Lançarei a rede. Versículo 6. O que está escrito na sua Bíblia? Ver se está igual à minha Bíblia. Ele fez. Ele ouviu. Sobre a palavra de Deus. Ele prometeu, não prometeu? Lançarei. E aqui ele efetivamente obedeceu. Na minha está aqui: feito isso. Feito isso o quê, pastor? Obedecido ao que Deus tinha falado. Apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Verso 7. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Pedro era um pescador experiente. Pedro sabia das manhas da profissão. Ele sabia o dia que o mar era do pescador e quando o mar era do peixe. E a palavra diz que ele trabalhou a noite toda. E o resultado foi 0 peixe. Nenhum peixe. E quando ele recebe aquela palavra de Jesus,
não fazia nenhum sentido. Não fazia sentido algum ele botar o barco de novo para pescar, porque ele sabia. As probabilidades eram pequenas. No intelecto profissional de Pedro, ele sabia que aquilo não tinha a menor condição de dar certo. Mas o que ele fez? Obedeceu. Você acha que ele entendeu? Você acha que aquilo era minimamente lógico na cabeça dele? Não. Ele simplesmente disse: pela tua palavra lançarei as redes. E a palavra diz que ele de fato entrou naquele barco, colocou aqueles homens que trabalhavam com ele dentro do barco e jogou as redes aonde havia a impossibilidade. Sabe o que o Evangelho ensina hoje para muita gente? Tenha fé, meu irmão. Tudo vai acontecer nessa vida. Experimenta andar nessa pegada da fé, sem obedecer o que Deus está mandando você fazer primeiro. É por isso que tem tanta gente decepcionada, caída na fé. Porque ele só quer crer numa fé mágica, que resolve problemas, que tira situações desagradáveis, mas não está nem um pouco interessado em obedecer primeiro, pelo simples fato de obedecer, sem nenhuma garantia que nada vai acontecer. Mas se Deus mandou fazer, se Deus lançou a palavra, eu irei obedecer e eu vou em frente. Mas se não acontecer, não há problema. Ele mandou, eu obedeço e eu vou andar dentro dessa verdade. Aí fica um monte de crente procurando o ramal, telefone, e-mail, WhatsApp do saque do céu. Tem, gente, um monte. Daqui a pouco aparece um advogado maluco aí que vai mover uma ação nas esferas celestiais contra Deus. Deus, tem aqui um grupo de servos teus com uma petição aqui, uma ação, não é assim que fala? Uma ação contra ti. Do que me acusas, meu filho? Diz que o senhor não prometeu que cumpriu para eles aí, uma parada dessa daí. E eles estão falando que tem 7 dias para devolver. Aí o que eu prometi e não fiz? Tem umas coisas assim, um pacote assim, sabe? Uma coisa. O que só tem a sua defesa aí, Deus? Vou fazer só uma pergunta, meu filho. Essa galerinha toda aí, antes dessa fé frustrada aí, obedeceu a minha palavra? Não, Senhor, eles estão dizendo que só ouviram. Participaram de vários congressos, está tudo gravado em DVD, stream, está no Spotify. Tem 38 Bíblias de estudo em casa. Cara, desse não pode estar enganado, Senhor. Ouviu a tua palavra, leu, falou, pregou. Não. Legal, fez tudo isso. Mas ele obedeceu. Ele praticou. Controvérsia, Senhor. Então manda esse pessoal orar mais, ler a Bíblia mais e fazer o que eu estou mandando fazer, que vai dar certo. Não procede. Petição improcedente. Vocês dão risada, gente, mas daqui a pouco aparecem os malucos querendo fazer isso daí. Amém? Está entendendo? Diante da ordem de Jesus, Pedro age.
Agiu. Deus. Obedecer é deixar-se carregar pela palavra de Deus. Eu sou um pastor que não gosta de mandar ninguém repetir nada, mas acho que hoje vale a pena você repetir essa frase. Prometo que é só hoje. Você pode repetir comigo, assim, mas com convicção. Tem que obedecer o pastor, hein? Ó a palavra hoje, obedeça. Vamos lá. Obedecer é deixar-se carregar pela palavra de Deus. Amém? Eu daria um glória a Deus, eu daria uma salva de palmas, porque isso é uma verdade poderosa na tua vida. Amém? Quando eu ouvi uma pregação do pastor Adeovaldo Ramos, quando ele falou isso daqui, aquilo me deixou se deixar carregar pela palavra de Deus. Você sabe o que é se deixar carregar? Você não bota a pontinha do seu pezinho no chão. A sua mãozinha não tem direção. Então você é carregado. E é carregado para onde quer te levar. Agora eu prefiro me deixar ser carregado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus no final vai me levar para a vida, vai me levar para a salvação, restauração, vai levar a mudança de vida. Creia, obedeça. A gente vê um monte de crentes sendo levado por qualquer vento de doutrina. Venta para cá, o sujeito se deixa carregar para lá. E venta para lá, ele vai para lá, e vai para lá. É isso, gente, é caos. Caos. Não importa se você entendeu. Não importa as circunstâncias, se são favoráveis, não importa a probabilidade de sucesso, não importa nada. O que importa é a palavra de Deus. Aquele que obedece a Deus apenas quando entende a ordem ou concorda com ela, não é obediente. Sujeito inteligente, ele é sábio. Entendeu, captou, aquilo é bom, sábio. Aquele também cuja obediência a Deus ocorre apenas quando as circunstâncias são favoráveis ou evidentes, não é obediente. Sujeito é oportunista. E eu quero falar para você que está me ouvindo nessa mensagem, aí na internet, no canal da igreja, é pelo fruto que você conhece a árvore. Ô meu irmão, tem tanto oportunista com a palavra de Jesus na boca, falando de Jesus, falando que é de Deus, e a árvore é podre. Ei cara, se liga, olha para o fruto, olha para a árvore, deixa de ser crente tonto, deixa de ser crente idiota. Olha a porcaria da árvore e o fruto, pelo amor de Deus. Deve estar Deus gritando lá de cima. Essa Coca-Cola é Fanta. Para com esse negócio. E é legal, porque os caras fazem aquela carinha mesmo de crente. Vai no culto. Já tem uns 2, 3 versículos prontinhos. De vez em quando o cara troca, né? De vez em quando o cara vai falar assim, meio na correria. E ele troca, ele bota primeiro um, segundo outro. O que era do meio, ele põe... É uma confusão do diabo. Oportunista, gente. Nunca teve tanta gente oportunista usando o nome de Jesus. Mas desde o comecinho lá da Bíblia, que Deus já dá uns toques para esses camaradas.
Não vai clamar o nome do Senhor em vão, hein, cara? Fica esperto nesse negócio aí. Tem uma turma que não entendeu bem isso. Mas amém. Obediente é quem se submete à palavra de Deus mesmo sem entender. Deus não está pedindo para você ser burro, tá, irmão? Deus não está pedindo para você ser estúpido, ignorante, massa de manobra, inocente e útil. Não. Ele está dizendo que obediência vem primeiro. Obediência a quem? Ao pastor? Ao seu marido, à sua esposa? Não. Obediência à palavra de Deus. Um homem e uma mulher que é obediente à palavra de Deus, ela tem respeito. Ela obtém graça. Ela se abraça com a mansidão. Então, pau está comendo, irmão. É os caras de um lado com o outro, do outro, da direita com a esquerda. Pau está comendo. Não está querendo matar o outro, eu mato você. Aí você vem com a mansidão, meu irmão. Jesus é bom demais, Ele ama a tua vida, independente de onde você está, no meio, na esquerda, na direita, em cima, embaixo. Deus é Deus e Deus é bom. Está faltando crente que chega nos lugares e coloca brandura, paz, calma, presença do Espírito Santo. Aí a gente vê um monte de crente pistoleiro, quer dar tiro, quer jogar gasolina na fogueira. Não, irmão, você não vem desta árvore, você vem da árvore da mansidão, os frutos do Espírito. Pastora Nádia, por favor, pregue de novo aquela ministração que você fez da mexerica. Cheio de gominha, você é frutinha que vem dessa árvore, da árvore do amor maior. Não se esquece disso não. Nunca. A gente vive dias difíceis hoje e nunca Deus precisou tanto da gente. Nunca Deus precisou tanto da gente ser obediente à sua palavra, porque a gente precisa ser luz para o mundo. E a gente vai ser luz para o mundo não através de poder. Não existe um programa de poder para a igreja, não existe um programa de poder para o povo de Deus. Existe uma proposta de amor daquele que nos amou primeiro e nos criou. Que é a arma que os insensatos, aqueles que não ouvem, aqueles que não põem em prática a palavra de Deus, nunca vão compreender. Você vai ser tomado às vezes como frágil, como gente manipulada, né? Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Mas eu quero te dizer que quando o calo de muitas pessoas apertarem, quando ela passar por um momento de grande dor, Deus espera que você seja o fruto de uma árvore doce, frutos doces. Que você seja de verdade alguém que anda abraçado, coladinho com a mansidão. Ah, como é bom ouvir a palavra de Deus no momento de becos, de pecado, de quedas, onde a lógica é acusar, onde a lógica é pisar, onde a lógica é descartar. E aí você chega e diz assim: olha, Deus é bom e sabe amar. Deus te perdoa, Deus te ama, Deus nunca te julgou. Eu também não vou te julgar. E eu também quero te amar. E eu quero também te perdoar. É disso que a gente está falando.
não é você enfiar um versículo na goela abaixo de alguém. Que a fará melhor. Você só vai piorar. Você só vai aumentar o abismo. Mas é quando você obedece a palavra de Deus. E você vai. É doido. Não tem problema, estou obedecendo a palavra de Deus. E para a gente fechar. Em Mateus 14, 27. A obediência de Pedro foi colocada à prova no momento de tensão. No momento de medo. Barco à deriva, tempestade. Os caras achavam que era um fantasma quando avistaram Jesus andando sobre as águas. E Pedro falou assim: Senhor, me chama, me faz eu andar sobre as águas. Se for o Senhor, me chama. E Jesus falou assim: Ei Pedro, quer andar sobre as águas? Claro, vem. E eis que o Pedrão obedece o vem de Jesus e ele pula para fora do barco. O tipão do Pedro nos leva a crer que ele era corajoso, né? Cabra doido. Mas você acredita que o que fez Pedro pular fora do barco não foi a coragem dele, não, irmão? Foi a obediência. Deus falou: Pedro, sai do barco. E o Pedro foi para o barco. Há momentos onde a gente tem que entender se Deus está mandando a gente sair do barco, ou se Deus simplesmente está dizendo: fique no barco. Eu adoraria sair do barco, andar sobre as águas, adoraria, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não está à nossa disposição, Deus não está à disposição das minhas e suas loucuras, para que a hora que a gente achar que dá na telha, a gente sai do barco para andar sobre as águas. Não. Mas eu tenho fé, pastor, sou uma pessoa de fé. Irmão, bonita a sua fé, linda, linda. Mas obedece primeiro, filho. O que você tem para hoje? Será que Deus está mandando você sair do barco? Ou será que Ele está dizendo para você fica aí no barco? Pedrão saiu. Pastor, mas você não leu o versículo aí para nós? Que o Pedrão afundou, né? E Jesus falou que ele era um homem. Por que duvidou? Homem de pouca fé. Sabe o que Jesus quis dizer para Pedro? Pedro, cara, por que você duvidou que se você fosse obediente, você ia conseguir andar sobre as águas? Qual foi a parte que você teve dúvida? Que me obedecer sempre vai ser melhor do que sacrificar. Senhor, eu dei uma vacilada aí, eu pensei mesmo que esse negócio de obedecer não dá certo. Pedrão, beleza. Você aprendeu? Senhor, aprendi. Então me salva, né? Me salva aqui, né? Dá a mão aqui, Pedrão. Deixa eu te colocar de novo dentro do barco, tá? Ó, você está aqui dentro do barquinho. Então faz assim. Você já aprendeu? Aprendi, Senhor. Então repete para mim, então, o que você aprendeu, Pedrão. Senhor, eu aprendi o seguinte: que se o Senhor não mandar eu sair do barco, eu não saio nem a pau, Juvenal. Eu quero te obedecer.
Tem gente que entrou para aquela portinha hoje. Primeiro passou pelo portão, depois entrou pela portinha, recebeu um abraço dos nossos jovens lindos e maravilhosos. E você estava nessa vibe aí de pular do barco, mano. Ó, deixa eu te dar um toque. Se Jesus não mandou você pular do barco, fica aí onde você está. Pastor, mas como é que eu fico? Você não fica, irmão. Você obedece. Sabe quando é que os nossos filhos vão começar a obedecer a gente? Quando eles entenderem e verem o quão obediente à palavra de Deus nós somos. Gente, ditadura gospel não rola, tá? Ditadura gospel funciona até um certo limite. O dia que o seu filho puder se livrar de você, da sua ditadura gospel, porque você faz porque eu estou mandando, e ele não reconhecer em você que você obedece a Deus primeiro, você está prestando um desserviço ao seu filho, você está afastando ele de Deus. Porque se Deus é um ditadorzinho que me dá ordens e eu tenho que obedecer, e o meu pai e a minha mãe usam desse artifício, qual é a possibilidade que o seu filho, a sua filha, seu marido, sua esposa, seu irmão, sua sogra, terá de, através da sua vida, obedecer a Deus? Hein? Então é mais fácil você chegar e mandar. É mais fácil você ser um ditador. Faça. Cumpra-se. Servo não é maior do que o seu? E o maior de todos foi servo de todos. Amém? Quer ter o seu filho, a sua família na caminhada, na rota da bênção, que é a obediência? Cara, pede perdão para Deus, de verdade, na boa, sem religiosidade. Fala, Senhor, me perdoa, eu não estou obedecendo porcaria nenhuma. Eu ouço, eu tenho a palavra na boca, eu mando os caras fazerem a parada aí, eu obrigo meus filhos a fazerem também, mas hoje eu entendi qual que é a minha posição no barco. E a minha posição no barco vai depender da tua palavra. Se você mandar, eu vou obedecer. Obedece primeiro. E aí você vai ter uma geração que é obediente a você por amor àquele a quem você obedece por amor. Pegou a ideia? Como diz aí. Pegou? Quem pegou a ideia aí? Deus te abençoe, em nome de Jesus.